mandar uma coisa no WhatsApp, que Meu é Deus. um quadro que descreve em qual situação você vai usar cada dessas coisas que eu falei. Em qual situação você vai usar o... Qual situação você vai utilizar a permutação, qual situação você usa arranjo, em qual situação você usa combinação. Então isso aqui é bem importante, beleza? Bem, a permutação, então, como a própria sequência aí fala, é quando o número de objetos é igual ao número de posições. Então, esse número de objetos e de posições são esses números que você viu junto com o C, beleza? Então, quando tu tens a mesma quantidade de posições e de objetos, você tem então uma permutação. Uma situação onde acontece permutação é, por exemplo, quando você vai escrever anagramas. Você sabe o que é um anagrama? Sei. Eu sei, mas não sei explicar o É que é quando um. você tem uma palavra, né, e você rearranja Ah, as letras e sim, consegue formar outras palavras, certo? sim, é Por isso, sim. exemplo, o seu nome, né? João. É. Bem, vamos colocar. O que que acontece aqui? Você pode pôr o O na frente, o J, o outro aqui e tal. Só que tem um detalhe no teu nome que não tem no meu, por exemplo. Consegue dizer qual é o detalhe? O meu tem duas letras Os, né? Exatamente. E o que acontece é que o fato de ter duas letras O diminui a quantidade de anagramas. Porque Sim, tanto faz se tu tá pegando o primeiro O ou o segundo O. Para formar a palavra não faz diferença, né? sim, Tanto faz a ordem, tanto faz a ordem. Muito bem. Então é por isso que ele está dizendo aqui repetição. Quando tem repetição, você tem que fazer uma outra coisa além do fatorial. Você já viu o que é fatorial? Já aprendeu essa exclamação aí Ah, na ponta? sim, fatorial eu sei aqui do Brasil. Pois é. Então, por exemplo, meu nome tem 6 fatorial anagramas, né? Porque eu Uhum. tenho 6 letras diferentes e cada letra define uma posição. Então, eu tenho a mesma quantidade de objetos e de posições. Então, é 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Certo. Certo. O teu não. O teu tem 4, só que tem duas repetidas. Então, como tem duas repetidas, a gente coloca 2 fatorial aqui. Por isso, a quantidade de anagramas que tem é 4 vezes 3 vezes 2 que divide por 2, ou seja, 4 vezes 3, 12 anagramas. Beleza? Certo. Fácil. Só que, claro, nem toda situação é tão simples e direta como essa. Tem uma situação de número de objetos não é igual ao número de posições. E daí você vai ter duas situações dentro dessa situação, que é a ordem importar ou não. E se a ordem importa, você tem menos combinações. Por exemplo, vamos dizer assim, você está falando das posições num torneio. Tem 20 times lá, tem então 20 posições, só que a ordem que tu coloca os times importa, porque o que está em primeiro é diferente do que está em segundo, diferente do que está em terceiro, existe uma ordem. Às Sim, vezes tem situações que não existem ordem, que a ordem não importa. Então tu vai ter mais possibilidades. sim, Por exemplo, digamos que você queira organizar as crianças numa sala de aula, colocar eles em fila. Daí não tem distinção de altura, de sexo, vai colocando de qualquer forma e pronto. A ordem não importa, beleza? Então, nessa situação, você vai ter uma outra conta. Cada situação é uma conta, beleza? certo. A situação que estava falando para mim, com o C, é a combinação. É isso de onde a ordem não importa. Bem, eu gosto de dizer que a situação da combinação é quando você tem situações indistinguíveis. Então, você vai tirar bolas azuis de uma caixa. Sim, Se a bola for azul, não distingue de outra bola azul. Então, digamos que você tenha, numa caixa, você tem 10 bolas e 5 azuis. Para saber a combinação aqui de bolas que você vai organizar, você tem que fazer essa conta, que é o n fatorial, onde o n é a quantidade de posições. Pense no n, apesar de estar escrito aqui posições, mas pense no n como aquilo que tem mais, tá bom? Normalmente tem mais posições do que objetos, mas existem alguns problemas que tem mais objetos que posições. Então no n você sempre vai colocar o número maior. Se o número maior aqui é 10, você coloca 10, entendeu? sim. Eu não sei se tem muito a ver. Aqui no Brasil, tipo, a gente fazia exercício tipo assim, é, foram
foram 8 pessoas no cinema. Aí são 4 casais. Aí, tipo, o homem e a mulher tem que sentar um do lado do outro. Tipo, aí tem que organizar, entendeu? Tipo, É aí exatamente isso. No exame vai ter 1 milhão de contas dessa. Pode ficar tranquilo. Se tu sabe fazer isso, você vai ter bastante serviço aí, tá bom? Então é esse tipo de situação que tu tem que avaliar, tá? Numa situação como essa, se tu vai usar rancho, se tu vai usar combinação, se tu vai usar permutação. Isso aí sempre depende do enunciado, do que o programa pede, beleza? Aqui foi só um exemplo para começar, para não te deixar perdidão, ok? Falando nisso, essa é uma matéria que eu estou ajudando outro guri que eu ajudo pro exame, e é a matéria que a gente mais foca mesmo, porque cai muito, cara, cai muito. Mas eu acho que a gente pode ver o conteúdinho. Vamos ver o conteúdo e fazer uns exercícios bem level 1 primeiro, assim, bem fáceis. Depois a gente se preocupa com as coisas mais complexas. O que eu fiz aqui foi só dar um parecer extremamente geral da parada, beleza? sim. Tá, então vamos lá. Não acho que vale a pena a gente ficar fazendo exercício do exame sem ver a teoria antes, porque esses Sim, exercícios demandam uma interpretação muito tensa, não é que nem os outros, tá? Eu acho que essa é sim, a parte mais difícil do exame nacional. Pelo menos sim. pra mim, né? Eu tô Sei meio que os outros. cagado essa semana que sexta-feira eu vou ter um simulado, mano. Tô com medo pra cacete de Do simulado. exame? É, Hum, Cara, se eles pegarem problemas de situações anteriores aí, tu já fez bastante com eles comigo. A gente já conversou sobre isso aí da contagem, eu dei aula para isso, disso recentemente para alguém, não sei se foi para ti. A gente falou foi, disso aqui? foi. Então a gente já começou a falar de A gente probabilidade. teve aula disso na quarta-feira, eu Só. acho. Ok, ok. Bem, daí tu fez aquela paradinha bem rápida, né? Sim, fiz. Que é a contagem das paradas, eu falei do princípio aditivo, agora eu tô lembrando. Tinha que excluir quem é contado 2 vezes, não é? Sim. Isso. Aí a gente fez um exercício bem de boa. Então, vamos assim, só para aquecer, eu quero que você faça 16 aqui, pelas mesmas ideias que tu tem, beleza? Fechou. Dá uma lida aí, depois a gente vai começar a ver a fatoração, né? Os fatoriais. A prova tá chegando, né, velho? A minha tá. Minha prova tá chegando. Tá, vai mais um mês e pouco aí, né? Ficar esperto, né? Focar. Sim. Tu tem uma faixa de porcentagem que tu tem que acertar para passar na parada? Cara, não tenho. Eu tenho, tipo assim, eu tenho uma nota que eu preciso tirar. Eu preciso tirar, tipo, 130. 130? Isso. Eu acho que é 200 a nota máxima, né? É, isso. Eu preciso tirar 130. Então, pô, uma porcentagem aí, meu. É um pouco mais de 50%, é uns É, 65%. sim, é uns 60 e poucos por cento, isso. Tem que tirar, velho. Dá pra tirar. Ah, se Deus quiser, né? Eles aceitam parte da questão, então precisa acertar inteira. Sim, cara, o que eu não souber, eu vou fazer e deixar lá, mano. Aí, Porque eu acho muito difícil eu chegar na prova e saber tudo. Eu acho quase impossível isso acontecer. É, a prova é bem e difícil ninguém mesmo. aguenta. Hã? A prova é difícil, mas dá pra fazer, cara. Sim, não, sem dúvida alguma. Tem que fazer desenho, começar as questões, entendeu? Tipo, não deixa a questão em branco, assim, pelo menos faz um desenho que aos poucos você vai lembrando o que tem que fazer para resolver. Sim. Mano, essa eu tô meio confuso. Essa eu tô meio confuso. Tipo assim, eu sei que para ser múltiplo de 5 precisa ter ou 0 ou 5 no final, certo?
Sim. Aí, tipo assim, aí composto de 3 algarismos distintos. Então sim. Ah, não, acho que é isso aqui. Então faz aí, faz o que tu Não, acha. não, esquece, Lembra eu que acho que eu, eu, lembra acho que que eu eu peguei. gosto que tu coloque aqueles risquinhos indicando a posição das coisas. Isso ajuda Sim. bastante. Ah, não, peguei aqui. É Ah, C40. É 40, C40. como é que você fez? Eu vou só desenhar o que tu fez, fala aí. De boa. Cara, eu fiz 5 vezes 4 vezes 2 porque pode ter. Pode repetir ou não? Distintos? Então é isso. Então é 5 vezes 4 vezes 2. Porque Bem, tem 5 números, pode ser qualquer um. Ah, tem 6 números, né? tem 6 números. Então você tem que pensar com cuidado, velho. Então, o que eu tô pensando é tipo assim: beleza, são 6 números e tem que ser distintos. Tem que ser E múltiplo de tem 5. múltiplo de 5 que é ou 5 ou zero no final, né? Isso. Então você tem duas possibilidades. Ou você tem a possibilidade que você vai colocar, por exemplo, zero. Então já tem um número fixo aqui. Então você tem quantos números para colocar aqui? 5. 5 E e se você 4. escolher um aqui, 4. Porque o sexto número já foi aqui, que é o número zero. Agora, para ser Uhum. múltiplo de 5, é a mesma coisa. A mesma É coisa. só Então, ter mais uma coisa. aí junta os dois. Tá certo. Aí Era, soma era os o que eu dois. tinha feito antes, só que eu tinha colocado 2 no final, porque são duas possibilidades de dar o. Enfim. Ah, você colocou 2 no final e daí duas. Bem, calma aí, né? Tá, ó, tem um erro, eu cometi um erro. Não é 40 a resposta. Não? Não. Porque o que que acontece? Sim, você teria 5 números para colocar aqui, né? O problema é que se você colocar o número zero, não faz sentido tu colocar o número zero na frente de outro número. Tipo, a gente dizer que a minha idade, sei lá, é 0,32 anos. Não faz sentido. Né? Então, Sim. colocar o zero não conta. Então, é um número a menos aqui. Só que aqui você pode colocar o zero, entendeu? Sim. Ah, tá. Então, você tem todos os quatro. Ó, como a gente. Calma aí, aqui já está contando o zero como último número ali. Então, aqui seria o certo na parte de baixo, que não vai acontecer. Ó, vamos lá. Aqui a gente tem o zero. Então, eu posso colocar os outros 5 números aqui tranquilamente. E uma vez que eu escolhi um deles para colocar aqui, eu vou ter 4 só para colocar aqui, certo? Sim, aí seria um Agora, 36, né? Porque aí agora daria 4 vezes aqui 4. eu não posso colocar o zero, porque isso não me faria ter um número diferente, tá bom? O número de 3 algarismos é um número que na frente vem 1 até o 9, nunca o zero. Certo, O 100 é um número de 3 algarismos, mas o 0,90 não é. Não existe isso, certo, certo. entendeu? Então, ou seja, como eu já defini que o 5 vai vir aqui, e eu não posso zero, sobrou 4 números, certo? Agora eu escolhi um dos outros números, mas aqui eu já posso colocar o zero de novo. Então, 4 números de novo, beleza? Certo, certo. Entendi. Então vai ficar 20 mais 16. Vai ficar 36. Então fez isso. Muy bien. Tá bom. Vamos voltar ali pro livro. Vamos falar de fatorial. Tu disse que fatorial tu já conhece, então. Conheço, conheço. É? O que que é o fatorial, então? É isso de, tipo assim, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É isso. Uhum. Mas isso aí é muito banal, mano. Isso que tu tá falando do fatorial é muito banal. O Bom, fatorial tem é que, um monte de outras coisas. Isso aqui eu acho que é a propriedade principal dele. Que o fatorial é sempre um número vezes o seu anterior. Então, você pode reescrever os números como parte de um fatorial. Ó. Se liga, um 6 fatorial, por exemplo. Você pode dizer que ele é 6 vezes 5 fatorial. sim, E em cima disso, você vai poder fazer um monte de outras propriedades, beleza? Então, isso aqui, ó, anota isso aqui, que é muito importante. disso aí eu tô ligado. Tipo, na época de escola eu até fazia, tipo,
fração com isso, sabe, de riscar o fatorial em cima e embaixo depois. Uhum. Tipo, isso Anotou? aí. Hã? Anotou? Anotei. Tá aqui. Beleza. 0 fatorial é igual a 1, beleza? Fechou. 1 fatorial também é igual a 1. Que é isso aí. Muito bem. Então, para ti resolver essa A aqui é tranquila, né? É, Vai sobrar só o 10 em cima e pronto, né? é 10. Isso. E essa aqui? Essa aqui é bem legal. Porque o que que acontece? Você não tem números, você tem a coisa de forma genérica. Então você vai ter que trabalhar de forma genérica. Sim. Normalmente, numa situação como essa, você vai abrir um pouco o termo maior. E esse cara aqui de cima é maior que o de baixo. Porque no cara de cima tem mais um, tá vendo? Mais um. Então você consegue escrever ele como n mais 1 vezes o anterior, fatorial não é isso, né? O número vezes o anterior, vezes o anterior, vezes o anterior. Quem que é o anterior de n mais 1? É o n mais 1 menos 1, que é n. Faz sentido? Faz. E o anterior do n é o n menos 1. E assim você poderia indo, mas como a gente já tem n menos 1 também embaixo, corta. Certo? E daí Certo. então você vai ter n mais 1 vezes n igual a 20. É só fazer Bhaskara daí, tá? Você não vai fugir de Bhaskara nunca mais, cara. Sim. Só que no exame, né, se tu seguir as minhas dicas de escrever as coisas, não escreva Bhaskara, escreva fórmula resolvente. Sim. Eles não sabem o que é Bhaskara e a gente que tá errado. Deixa eu te contar essa história. Muito bem. Bem, o que acontece é o seguinte, né? A princípio é isso. Ele faz todo um rolê aqui para explicar que não existe fatorial negativo, então a gente ignoraria a resposta menos 5. Não existe fatorial de número negativo, né? Só é positivo. Se o fatorial está contando formas de se arranjar as coisas, não existe como tu arranjar coisas negativas, né? Não existe menos 5 posições. Existe um jogo ali que tenha 5 posições, mas não menos 5 posições. Então não existe fatorial de número negativo. E é também dessa ideia que surge o porquê que o fatorial de zero é igual a 1, né? Se tu parar para pensar, de quantas formas distintas você pode organizar o nada? De uma só, né? Se não tem nada na tua sala, aquele nada é uma possibilidade, né? É uma situação. Então, por isso que o fatorial de zero é 1. Sendo zero a permutação, né? A forma de, sendo fatorial a permutação, a forma de você arranjar coisas, como eu estava te explicando nos nossos nomes. Se você não tem o que organizar, então você tem aquela forma de organizar, que é nenhuma. Entendeu? É meio bizarro, mas é por isso que o zero fatorial é 1, beleza? Sim. Muito bem. Certo. Então, eu vou fazer a F. Eu vou fazer a F, que eu achei ela bem bonitinha. A 21, né, ali? Isso. Eu vou fazer. Ah, ela é muito fácil. Ela é muito fácil. Eu vou fazer a G. Depois eu vou querer que tu faça H. Não, eu vou fazer H, eu vou querer que tu faça G, beleza? Tá. Então tá bom, deixa eu fazer aqui. Muy bien. O que que vai acontecer aqui? Eu te falei a dica de que tu sempre tem que abrir aqueles caras que forem maiores, certo? Sim. Certo? Portanto, quem que é o maior aqui? O maior é o n-2. Porque se tu for pegar uma régua, e aqui é o 0, aqui é o 1, e aqui é o 2, ou seja, os números estão crescendo, aqui estaria o menos 1, aqui estaria o menos 2, aqui estaria o menos 3, aqui estaria o menos 4, ou seja, o menos 2 é maior que o menos 4, certo? Certo. Entendeu? Isso aí, tranquilo, né? Tem muito segredo Tipo, nenhum. Tá, sim. então beleza. Agora, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, você vai abrir de baixo, então vai ficar n menos
2, N menos 3. E vou diminuindo, né? Porque se tu anotou que a gente que eu mostrei para você anteriormente, eu pedi para você anotar, o n fatorial é n, vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim vai, né? Então, eu estou fazendo aqui, ó, que o n menos 2 fatorial é n menos 2, vezes n menos 3, vezes n menos 4, e vou parar por aqui. Porque ali em cima eu já tenho n menos 4 também, né? Sim. Aí dá pra cortar, né? Dá para cortar, e vai sobrar, deixa eu escrever aqui, pois, e vai sobrar só aquela parte de baixo lá, né? Que é igual a 1 dividido por n menos 2 e n menos 3, né? Sim. Pronto, é isso. Agora, bem, como ele não estava pedindo para igualar nada, né? O problema era só isso mesmo. Simplifiquei. Aí, simplificado sem fatorial. Simplificar aqui é tirar os fatoriais. Simplesmente, beleza? Então, agora é sua vez, velho. Agora é sua vez. Deixa eu pegar aqui. Põe a G aí. Vou por G. Boa. Então você pode começar brincando com o fatorial dessa forma. Não precisa simplificar, né? É para simplificar, mano. Ah, Nem eu fiz, né? mas não precisa, tipo. Tá. Deixa. Vai dar n menos 3, n mais 3 vezes n mais 2. Vai fazendo aí, quando você simplifica. Ah, já? Ah, é É. verdade. Ah, fez. Beleza. Então, tá bom. Tá bom. Bem, agora tu pode tentar encontrar o valor do N, então. Que tal tu fazer isso aqui, ó? Pode ser, tá bom. Então, ou é na sorte, aí na 26A. O n vai ser igual a 22, não vai? Manda a conta aí, mano. Mas eu acho que sim, né? Vai sobrar o N mais 7 em cima, igual É, a vai 15. sobrar o n mais 7. Então tá bom. Então tá bom. Boa. Ó, vamos falar aqui das coisas que a gente estava conversando rapidamente, ó. Ele vai falar arranjo. O arranjo são situações onde a ordem importa, por exemplo, a grandeza do número. Olha só, tu tem os mesmos algarismos, o 2, o 4 e o 6, mas dependendo da forma que você organiza eles, vai ter significados diferentes, certo? Certo. Então isso é um arranjo. E a combinação é quando quando a ordem não faz diferença alguma, né? Sim. Quando você, por exemplo, está numa prova, você vai chutar questões. E daí você quer saber, sei lá, a probabilidade de acertar 6, mas a ordem não importa. Você só quer saber a probabilidade de acertar 6 questões das 10 que tem na prova, entendeu? Sim. A probabilidade de tirar 6. Dane-se a ordem. Então é uma situação que a ordem não importa. Provavelmente você usaria ali combinação, a menos de algum detalhe denunciado. Sim. É, isso me pega, tipo, como que eu acho a probabilidade dessa parada, assim, sabe? Calma, mano. Um passo de cada vez. Vamos lá. Então, aqui é uma boa para treinar essa parada aí. Classifica os agrupamentos sugeridos a seguir como arranjo ou combinação. E aí? Você acha da primeira? Você acha que é arranjo ou combinação? Ordem A primeira importa? é arranjo. Ah, é? Por quê? Porque não importa a ordem. Tipo, porque arranjo tipo, é o que a ordem altera, é isso, né? Isso. Ah, então é combinação. É combinação ou é arranjo?
É combinação, porque a ordem não vai mudar nada, né? Escolher 6 dos 60 números para uma pós na Mega Sena. Eu não sei se você já apostou na Mega Sena. Eu não, mas pelo que me consta, os números entram sempre em ordem crescente. Ah, é? Ah, então tá. Então é arranjo. Não é arranjo. É porque é Certo. uma ordem específica, que é a ordem crescente. As possíveis classificações dos 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí? É combinação. Combinação? É Combinação. verdade, porque se tu tá pensando nele de forma solta, assim, ah, a ordem não importa, né? Sim, a ordem não importa. Isso. Então é uma combinação. Eleger uma comissão de 2 alunos para representar essa sala em que ambos terão o mesmo cargo. É arranjo. Por quê? Porque não importa, né? Os dois vão ter a mesma posição, o mesmo cargo. É. Então vamos dizer a ordem não importa, é verdade. E D. É combinação. Ah, é. Formar um número de telefone com 8 números distintos. Então tu tá dizendo que tu ter um número com o final 1 e final 8 dá na mesma. Final 1 e final 9, tanto faz o número. Sim, dá na mesma. Claro que não, mano. Como é que vai dar na mesma se eu vou te ligar e dane-se a ordem dos. Quer dizer, dane-se a ordem dos números. O meu número é esse que tá aí no WhatsApp. Agora, se tu pegar uma ordem completamente aleatória, eu vou receber a ligação? Claro que não, né? Então a ordem Não, é importa, tipo, né? para formar um número, é isso, né? Tipo, é meio aleatório, não é? Mas, ahn, mas os números vão ser diferentes. Vai ter distinção de um número para o outro. Tá, então é arranjo. É um arranjo, tem distinção de um É número para um o outro. arranjo. Mas se fosse um número de telefone convencional, seria combinação. Ou não? Não, é arranjo, velho. É arranjo, os Ainda assim é números arranjo? fazem diferença, cara. Ó, não Tá. seria arranjo uma situação assim, ó, quer ver? Por exemplo, tem 4 azul, 4 vermelhos e 2 verdes. E daí você quer rearranjar essas coisas aqui. Não faz diferença como você rearranja os rosas aqui, porque eles são iguais, entendeu? Sim, Um rosa é igual a outro rosa, é indistinguível. Quando eles são indistinguíveis, tu está falando de uma combinação, beleza? Então sim. a forma com que você arruma os rosas é uma forma indistinguível e é isso. Agora, uh, no caso dos números não, né? Porque é distinguível, faz diferença, beleza? É, porque eu achava que, tipo, em um número convencional não importava muito a ordem do número. Claro Tipo que assim, importa, meu. O teu número, se eu trocar os 2 últimos números, eu vou conseguir falar contigo? não. Ah, mas é que eu, tipo, é como era pra formar um, tipo assim. Não, nada a ver. Ó, cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Por hora eu quero que você resolva 34, que é só jogar na fórmula e pronto, beleza? Tá? Depois a gente fala de problemas que tem a Calma ver aí. com isso. Esquece.
E aí, man, conseguiu chegar nas respostas? Deve estar no mudo, hein? Opa, cheguei sim, de boa. Fácil? Fácil, fácil. Fácil. Então tá bom. Beleza. O negócio é o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nesse problema 11 para tentar interpretar os problemas e perceber a questão do arranjo, da combinação, da permutação em cada um deles. Então vamos lá. 5 jogadores de futebol, ABCDE, concorrem aos títulos de primeiro, segundo ou terceiro melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Então, um problema bem razoável. De quantas maneiras diferentes pode ser distribuído? Observando as possibilidades de escolha dos seus melhores jogadores, são os arranjos simples dos elementos A, B, C e D tomados 3-3. Né? Ou seja, ele está nos dizendo que para resolver um problema como esse, tu tem que fazer arranjo. Por quê? Porque os jogadores não são indistinguíveis. Né? Ou seja, você ter a combinação ABC como primeiro, segundo e terceiro é diferente de você ter a combinação CBA, apesar de serem os mesmos jogadores. Perceba que se a gente estivesse falando de bolas azuis ou de riscos rosas, que nem no problema anterior, seria indistinguível, certo? Certo. A ideia é essa. Então, essa é a ideia. Muito bom. Então, não tem muito segredo, tá? Vamos lá. Vamos pensar um outro probleminha aqui que segue a mesma lógica. Esse 35 é legal. Quando havia exatamente 20 quartos vagos em um hotel, chegaram 10 hóspedes. Então, 20 quartos, 10 hóspedes. O número de maneiras diferentes que esses hóspedes podem ser distribuídos nos quartos de modo que cada quarto seja ocupado por um único hóspede, qual dessas opções seria? Seriam 10 hóspedes para 20 quartos, né? Mas qual Mas desses negócios aí seria? o primeiro é o número de hóspedes, o segundo é o número de quartos? O primeiro é sempre o maior número e o segundo é sempre menor. Sim, então é a opção D, eu acho, 22. Exatamente, não tem a achar, é ter certeza, hein, mano? Isso aí não tem segredo. É aquele negócio, quando a gente tá falando de combinação e arranjo, é difícil tu definir algo como objetos e posições que nem tá naquele texto que eu te enviei. Porque Sim. às vezes ele quer organizar as posições, não os objetos. É porque É eu falei, eu bizarro, mas é acho. assim. Eu falei, eu acho, porque, tipo assim, eu tava pensando que o primeiro era o número de pessoas, o segundo era o número de quarto, entendeu? Tipo, pra dividir ali. Mas é 20 e 10. É isso. É isso aí. Show de bola. Permutação, então. Permutação, cara, é a situação onde você tem a mesma quantidade das duas coisas, né? Seja posições, seja jogadores, aquelas coisas que você está tratando, você vai ter a mesma quantidade. Então, você quer organizar alunos numa sala de aula. Se você tem a mesma quantidade de alunos de carteiras, vai falar de permutação, beleza? Então é isso. Não tem muito segredo. Quando a gente está falando de permutação, a gente está falando de um arranjo onde onde as quantidades são iguais. Por isso que a equação fica que nem a gente conversou lá em cima, né? Certo. Mas o fatorial da parte de cima. Que, né, se tu pegar a equação do arranjo que tem aí, tu tem tipo n fatorial sobre n menos p fatorial. Só que no caso da permutação, n e o p são iguais. Então tu vai ficar com zero na parte de baixo, vai sobrar só o n fatorial em cima, certo? Certo. Isso. Ah, muito bem, muito bem. Eu acho que essa 15 é uma boa para treinar, hein? Aquelas ideias de anagrama que a gente teve vai ser bem interessante aqui. Quantos anagramas podemos formar com a palavra caderno? Perceba que caderno não tem nenhuma letra que repete, né? Sim, é 7 fatorial, né? 7 fatorial, isso mesmo. Quantos anagramas começam por C? Aí seria tipo 1 e depois vezes 6 fatorial. Então é 6 fatorial. É isso. Exatamente. Então, basicamente, 6 fatorial, né? Sim.
Muito bem. Quantos anagramas começam por C e terminam por O? Aí é 5 fatorial. Beleza. E começam por vogal. Então é 3 fatorial, né? Que pode ser qualquer um, vezes 4 fatorial, eu acho. 3 fatorial, porque tu pode... Que pode ser o A, o E e o O. E Uhum. 4 fatorial porque é todo o resto, né? Eu acho que é isso. A ideia é essa. Ok? Sim, Então, tipo naquele problema que a gente fez no começo da aula, dava para usar essa ideia, né, para resolver. sim. Beleza. Quantos anagramas terminam por consoante? Aí eu acho que. Bom, essa me deu uma confundida. Tipo assim, mais de ler mesmo. Mais lendo. Porque pode acabar com 4 consoantes, né? Bem, a palavra ter sentido, ser lível, não faz diferença, tá? Sim, Anagrama sim, é só o rearranjo das letras. sim, eu sei. É que tem 4 consoantes, então é 4 fatorial, né? E as vogais, a gente faz o que com ela? A gente multiplica, né? Só que no começo ali. Só que antes, eu acho. Entendi nada, mano. Entendi nada que você falou, tio. Ah, mano, tem 7 posições. Na última posição, podem ser 4 letras, Isso. né? Uhum. Então, aí, tipo assim, aí eu não sei, aí eu não entendi muito bem. Tipo, aí é 4 fatorial na última, não é? Isso. E o resto? A questão é igual a D, cara. Então eu acho que é isso. Eu acho que é 3 fatorial vezes 4 fatorial, mesma Ah, coisa. agora sim. Ah, não, é que eu tava meio pá de falar que era a mesma coisa, assim, eu tava meio. Mas enfim, tá. Se você tem problemas em fazer uma conta como essa, escreve. A gente tem a Não, palavra mas, caderno, então. mas nem é questão de problema, é que, tipo assim, é que eu não tava botando muita fé que era a mesma coisa. Caderno. E a gente quer consoante na última. Caderno tem, como você falou, 4 consoantes, né? Sim, E 3 vogais. Então, você vai ter. Vamos pensar só na situação de você ter C aqui no final. Então você já tem uma, né? E como você organiza as outras, dane-se, certo? sim, Daí você vai ter 3 consoantes de 3 vogais, né? certo. Mas como você organiza essas 3 consoantes e 3 vogais, não importa. Então, como sobra 6, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Certo? Certo. Ou seja, isso aqui é 6 fatorial. Sim. Beleza? Só que tu vai ter quantas situações como essa? Vai ser mediante a quantidade de coisas que você pode pôr aqui. Aqui, por exemplo, a gente supôs a letra C, Sim. né? E daí brincou com as outras. Você vai ter quantas que você pode colocar ali? Usei a cor errada para representar o que eu estou colocando aqui. Estou colocando 7 consoante. Você vai ter 4 dessas, né? Sim. 4 combinações dessas. Então você teria que multiplicar por 4. Então a resposta é essa, na verdade, tá? 6 Ah, sim. fatorial vezes 4. Então, cara, nada ajuda mais essa parada do que você, tá ligado? Fazer o desenho. Tá. Sim, Ajuda sim. muito a compreender a posição de cada coisa, beleza? Então, acho que para treino isso aqui é muito bom. Eu vou querer que você faça as outras que são meio barra. Bem, tu tem esse livro, né? Então, tu pode dar uma lida nesse livro, porque ele é muito bem explicado, né? Sim. Página 321, beleza? Vem para a próxima aula com algumas dúvidas dessa listinha aqui, ó. Não precisa tentar fazer tudo até o fim. Só tenta começar, beleza?
Beleza. Lista de exercício está na página 322. Tento trazer algumas dúvidas dessa página para amanhã. Ok? Tá, fechou. Eu não sei se tu tem esse livro, né? Porque, porra, é 1 milhão de alunos, como é que eu vou saber o que cada um tem, o que cada um não tem? Deixa eu Então, te eu acho mandar. que você não chegou a me mandar esse aí, não. Tá. Eu acho que não. Você Deixa me eu mandou. pegar aqui. Às vezes você mandou foi as regras de faturação, né? Aquela Tá. página. E e eu não sei, eu acho que é manual, não sei, tipo, que tem muita coisa assim. Só que Sim, não é é um o livro. manual. Só que É, era do manual. primeiro ano, esse aqui é o do segundo. Sim. Mas, tipo assim, amanhã, se de repente dar uma vida é foda, mas, tipo assim, uma olhada mais geral, assim, porque eu tenho simulado sexta-feira, eu tô com o cu na mão, O que tem que me literalmente. trazer as coisas, velho. Tem que me trazer as Não, coisas. eu te trago amanhã, eu Pô, trago amanhã. as Algum, coisas que eu tiver dúvida, etc. sim, É o que isso. eu tô, sim, o que eu tô com bastante dúvida, que acho que dava pra gente ver amanhã, era, Porra. rapidinho, tá no final, mas só vou falar só o que que é. Que eu vi ontem, tá fazendo nada. Bolzano, mano. Ah, teorema de Bolzano. Isso aí é cálculo. Eles cobram às vezes essa coisa teórica aí. Sim, sim, Teorema de Bolzano tem a ver com a possibilidade da existência de derivada. sim. E É outra dentro coisa, de um assim, intervalo onde tu tem a mesma resposta entre dois valores de x. sim. Mas aí a gente vê amanhã, acho, mais calmo, mais fácil. Tá bom. Até amanhã então. Valeu, abraço. Até amanhã, abraço.